Pessoal, a gente está na época do período de enxameações de abelha. De agora até meados do mês de outubro, em toda a região sudeste e centro-oeste e parte do norte do Brasil, que abrange ali mais ou menos 70% dos apicultores, é a época de reprodução delas. E a época de você espalhar a caixa-isca. Mas às vezes acontece um fenômeno na colmeia que a gente chama de estado febril de enxameação. Você já ouviu falar sobre isso? O que é isso, professor? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Então vem comigo que a gente vai falar sobre isso agora no canal e você entender o que é esse estado febril. Vamos lá? Pessoal, dos meses de março até outubro, com pico de julho a setembro, em toda a região sudeste, centro-oeste e parte do norte do Brasil, aquela parte diagonal do país, que você tem aqui a região sudeste, você tem aqui a região centro-oeste, você tem aqui o norte do Brasil. Toda essa região diagonal do país, você tem aí o período de enxameações de reprodução das abelhas. É nessa época que elas vão multiplicar, que elas vão formar novas famílias. É a época que os apicultores fazem o quê? Espalham as caixas iscas para poder capturar novos enxames de abelha. É assim que a gente povoa apiário. É assim que a gente faz crescer o número de comércio. Não que existam outros métodos. Esse é o método mais eficiente e barato que tem para você conseguir abelha para dentro da sua apiário. Então é muito bacana o processo. A gente espalha ali o número de 100 caixas iscas. Desse período aí, das 100 caixas iscas colocadas no mês de março, a gente chega lá ao mês de outubro com uma média de 70 enxames. É muita abelha. É muita abelha. Às vezes passa-se a ideia de que está desaparecendo as abelhas do planeta e realmente existe esse problema de uma redução da população de abelhas no planeta, mas ainda o número de enxames de abelha que estão aí multiplicando e formando novas famílias no planeta é imenso. Então você aproveitar essas abelhas para dentro do seu apiário é fundamental. Só que tem um ponto que em alguns anos acontece às vezes no processo de enxameação da colmeia, que é um processo que ele não é normal na colmeia. A gente dá o nome para ele de estado febril de enxameação. Professor, que negócio é esse? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu já tenho 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos que eu trabalho com apicultura. Nunca ouvi falar desse tal de estado febril de enxameação. Vamos lá, para me contar a historinha para vocês entenderem como que é. O estado febril de enxameação, ele acontece no processo natural de enxameação dela. A gente está, por exemplo, agora no meados do mês de maio, dentro de mais 30 a 40 dias entre o período do pico da enxameação, as abelhas estão ali produzindo os zangões nas colmeias, estão ali produzindo os machos. Daqui a pouco elas vão começar a produzir novas princesas na colmeia, mesmo tendo uma rainha dentro da colmeia, visando o processo de perpetuação de reprodução da espécie. Até aí tudo bem. Quando chega o período do pico da enxameação, acontece um estado febril na enxameação, acontece uma produção muito acima do normal do hormônio sexual nas rainhas, nas abelhas, nas colmeias, visando o processo de reprodução daquela espécie, que faz com que aquela colônia não produza apenas 1, 2, 3 realeiras, 1, 2, 3 princesas visando a reprodução. Acontece uma produção em massa de realeiras. O que seria normal 2, 3... ela produz 15, 20, 30, até 35 realeiras. Eu já vi numa colmeia que estava no estado febril de enxameação. Então ela não produz uma quantidade pequena de 2, 3, ela produz muito. E no que produz muito, cada princesa daquela que vai partir para o processo de enxameação, ela carrega um grupo de abelhas daquela colônia. Tem uma colmeia de 200 mil abelhas. Ela produz, por exemplo, ali 30 realeiras, entra no estado febril, ou seja, no estado descontrolado de reprodução. Na hora que nasce a primeira princesa, a rainha velha pega um grupo de abelhas e enxameia. Nasce a segunda princesa, a primeira pega um grupo de abelha e enxameia. Nasce a terceira, a segunda enxameia. Nasce a quarta, a terceira enxameia. Nasce a quinta, a quarta enxameia. E assim sucessivamente até o nascimento de todas as rainhas. Decorre que cada rainha dessa, ela carrega uma população de 1.000, 2.000, 3.000 abelhas da colmeia mãe original. Então pensa comigo, uma colônia que está ali com 200 mil abelhas, se ela carregar ali uma média de 3 a 5 mil abelhas cada rainha daquela, das 200 mil abelhas, vai enxamear mais de 150 mil. O que sobrou de abelha na colônia? Sobrou quase nada, porque todas elas enxamearam. Então esse processo febril de enxameação é algo que pode acontecer. E o apicultor tem que estar atento, o criador de abelhas tem que estar atento.
Porque se ele acontecer, não quer dizer que todo ano aconteça isso. Mas você vai observar no seu plantel de colônias, suas 30, 40, 50, 70 ou mais colônias, você vai perceber que tem colmeias que vão produzir uma quantidade muito acima do normal de realeiras. Aquelas colmeias, elas já têm uma tendência genética de enxameação. Dentro do processo de seleção de características, de seleção das melhores colônias, visando a produção de mel, aquela colônia com uma quantidade muito grande de realeiras, ela não vai servir para você para quê? Para você obter ali filhas daquela rainha. Aquela colônia não vai servir para fins de seleção de características, porque ela tem tendência enxameatória. Aquela colmeia, aquela rainha daquela colmeia, eu afirmo com muita segurança para você que ela deve ser, após a safra, ela deve ser eliminada. Ela deve ser eliminada e você introduzir uma rainha a partir das seleções de características daquelas colmeias que tiveram uma baixa tendência enxameatória. No curso online de apicultura da cera abelha, nós recentemente colocamos um módulo para os alunos, que é exatamente o módulo do quê? O módulo da produção de rainhas pelo método espanhol. Nós sabemos que no Brasil, nós temos quase 3 milhões de colmeias, mas o número de produtores de rainhas selecionadas não chega a 50 mil rainhas. Então a produção de rainhas, ela é muito aquém, muito abaixo da necessidade brasileira para poder abastecer todas as colmeias de abelhas anualmente de rainhas novas. Não há rainha suficiente. Então no curso online de apicultura da cera abelha, nós disponibilizamos o módulo de produção de rainhas pelo método espanhol, que é o método mais fácil que tem do apicultor produzir rainhas. Ele não precisa ter um número grande de plantel de colmeias. Às vezes, com um número pequeno de colmeias, com 4, 5 colmeias, ele produz rainha pelo método espanhol. E produzindo rainhas, ele vai partindo para os processos de seleção, pegando as melhores colmeias, estabelecendo a seleção das melhores matrizes e, a partir daquelas matrizes, multiplicando rainhas, criando princesas, produzindo princesas daquela rainha mãe campeã. Esse ponto é muito importante. Eu afirmo para vocês hoje que dentro de todos os trabalhos de apicultura no Brasil, seguramente talvez o da Companhia da Abelha é o único que hoje está promovendo um trabalho a nível nacional com seus mais de 2.200 alunos no sentido de ensinar essa técnica de quê? De produção de rainhas. Isso para que o apicultor não fique na mão do produtor de rainhas. Como não há rainha suficiente e os produtores de rainha não dão conta de atender a todos, tem produtor, por exemplo, hoje pedindo quase um prazo de 8 meses para poder entregar uma rainha, o apicultor ele tem os meios de produzir suas rainhas a partir do plantel que ele tem no apiário. É algo perfeitamente plausível e que a gente ensina dentro do nosso curso online de apicultura da cera abelha. O mais importante é o que é? É o apicultor estar atento nisso. A questão do estado febril é algo que não é comum, mas acontece. A cada 8 anos, 10 anos, pode acontecer de ter um ano ali onde 60% a 70% das suas colmeias, quando entrar o período da enxameação, o interesse delas não vai ser produzir mel. O interesse delas vai ser reproduzir. Vai ser produzir princesa para poder dominar o ambiente. Gerar novas famílias de abelha para o ambiente. Se isso acontecer, não quer dizer que a apicultura é inviável para você. Quer dizer que aquilo é um fato que aconteceu exclusivamente naquele ano e que você tem que estar atento. No ano que vem, vai tudo voltar à normalidade. Todo ano tem enxameação. Isso é um ponto importante que você tem que ter em mente. Tem gente no Brasil que defende a ideia de que a abelha não precisa enxamear. Ou de que a abelha boa é a abelha que não enxameia nunca. Isso não existe também. Não existe animal que permaneça no ambiente sem reproduzir. Como que o animal ele vai estar no ambiente se ele não efetuar a reprodução, a perpetuação da espécie? Até a abelha europeia pura, até a abelha italiana pura, que é conhecida como uma abelha com quase ausência de enxameação, ela é quase ausente de enxameação. Quase. Mas ela enxameia. Ela reproduz. Se ela não reproduzir, em 2 anos, aquela espécie desapareceu do planeta. Então, são muitas ideias erradas que vêm sendo levantadas dentro do segmento, principalmente nessa parte de genética, dizendo de que a abelha ideal é a que não reproduz. Se ela não reproduzir, meu amigo, você não tem abelha. Ela tem que reproduzir. O que ela não pode fazer é reproduzir de maneira indiscriminada. Aí dentro das seleções de característica, a gente ensina para vocês até em outros vídeos aqui do canal de como que você vai fazer esse processo de seleção para ter rainhas boas na mão. E tendo rainhas boas na mão, você vai fazer a multiplicação dessas rainhas e ter uma genética sensacional que você vai produzir para você e que pode, quem sabe, começar até a vender para outros apicultores e ganhar um bom dinheirinho com isso. É muito bacana, é muito legal o processo, tá bom? Gostou desse vídeo? Assina o nosso canal. Você vai deixar o dedão agora,
deixar o like, assinar o canal, ativar o sininho. Pensa bem, quando a gente trazer novos vídeos bacanas, com temáticas interessantes, igual esse que eu estou trazendo para vocês, se você não tiver com o seu sininho ativado, você não vai receber a notificação de vídeos sensacionais igual a gente traz. Eu tenho plena convicção de que são raríssimos os canais que trazem o conteúdo e o conhecimento que a gente traz para vocês aqui. Então aproveita, assina o canal, que aí você vai estar sempre informado sobre o mundo da natureza, esse verde maravilhoso, e a abelha como o animal que protege esse verde. É muito bacana, muito legal, e eu conto com você. Se assinando nosso canal, ainda vai dar aquela força sensacional que a gente precisa para fazer ele crescer cada vez mais, tá bom? Vamos nos falando, um abraço a todos, até mais, fui!